Estamos ao vivo. Muito bem, boa tarde a todos. Estou passando aqui porque eu não poderia deixar de me posicionar com relação a algumas questões ocorridas e que têm ocorrido com uma certa frequência acima do que eu imaginei que fosse. Muita gente ainda aponta o dedo e me julga, me critica pelas minhas posições como se eu não tivesse propostas e eu só atacasse. Se a internet ajudar, nosso trabalho... Eu vou ter que interromper porque a internet não está ajudando e eu não sei porque eu estou do lado do roteador. Entretanto, todavia, não mais obstante, o nosso trabalho é um trabalho que não começou agora. Nós não somos um grupo de políticos que chegamos trazendo propostas mirabolantes que surgiram magicamente, misteriosamente, em período de pré-campanha, em período de pleito municipal. Nosso trabalho é um trabalho duro, árduo, sério, decorrente de inúmeras circunstâncias que afetam as nossas vidas pessoais, que pesam no nosso dia a dia, que traz um certo tormento para as nossas famílias, mas mesmo assim seguimos com fé inabalável, lutando e defendendo tudo aquilo que acreditamos e tentando o quanto podemos evidenciar aos senhores o que essa velha política fez e tem feito de mal para a nossa gente. Então a intenção da minha posição aqui hoje não é estar atacando absolutamente ninguém, mas é dizer que eu tenho neurônios, que eu tenho inteligência suficiente para enxergar os ataques velados que nós sofremos. Das pessoas que dizem que nós atacamos, mas que agem da mesma forma para utilizar aquele velho discurso de vitimização. Olha, eles não têm proposta, não podemos falar de propostas agora, não contrariamos a legislação, não jogamos fora das quatro linhas. No momento oportuno, todos ouvirão acerca de propostas. E esse momento não é agora. Então, todo o nosso trabalho é pautado em posições sérias, comprometidas para com as leis, tendo em vista que, como políticos, somos os primeiros a termos que respeitar religiosamente as leis para servir como exemplo. E, infelizmente, o que acontece pela grande parte, quiçá a esmagadora maioria, é exatamente o oposto. Então, tivemos aí os nossos pré-lançamentos de campanha, de pré-campanhas, tivemos aí as convenções e dentro do nosso grupo, a maneira como nos colocamos sempre foi pautada no que a lei determina e levando aos senhores informações que entendemos serem necessárias, quiçá fundamentais, para que os senhores não caiam mais nessas velhas armadilhas, sabe? As velhas queimas dos alhos, as velhas promessas aonde uns agora apontam que um governo diferente, mas diferente do quê? Eles mesmos consideram que aquilo que ocorreu foi errado e agora se colocam como solução para tudo que eles não fizeram absolutamente nada. Então eu me deparei aqui com algumas mensagens e trechos que foram gravados aí em algumas, das convenções e me chamou muito a atenção a fala de alguns deputados, uns que são tão comprometidos para com a nossa gente que não sabem sequer o nome dos candidatos, dos pré-candidatos que eles defendem, que eles apoiam. O outro me falando de legitimidade. Meu Deus, convenhamos, um deputado que mente de uma maneira absurda, que utiliza da vulnerabilidade das pessoas como trampolim para se colocar como um bom homem, um homem de bons projetos, de boas intenções, que utiliza de um programa do governo federal para possibilitar algumas cirurgias, falando que isso vem da força das emendas parlamentares dele. Não tem absolutamente nenhuma coisa a ver com a outra. Mente com o endosso dos velhos políticos bolorentos e mentirosos
em igual condição como tal, que estava falando em legitimidade. Legitimidade. Qual legitimidade? A mesma que o prefeito preso, que ele apoiou, que ele abraçou, que ele acolheu, que ele fez campanha pedindo voto para ele. É essa legitimidade que ele está apoiando? É isso que ele diz ser um privilégio? Porque esse tipo de legitimidade existe por conta de políticos, deputados como ele, que legislam em causa própria, e as leis que eles votam, que eles aprovam, são leis formuladas para proteção própria. Então ele ainda tem a pachorra de vir até a nossa cidade, depois da famosa queima do alho, das carcaças de porcos, que ficou evidente aí, através da investigação que ainda está em curso, falar de legitimidade. O outro deputado não precisa falar nada, né? Qual foi o grupo e qual é o grupo que ele ainda apoia. Aí, quando eu digo que é tudo farinha do mesmo saco, que é tudo mais do mesmo, o Thiago é agressivo, o Thiago ataca, o Thiago critica. Mas a hora que eles fazem aquela encenação para poder ludibriá-los, com os seus ataques velados, para se colocarem como vítimas, viés comunista que utilizam de uma sigla de um partido que deveria ser um partido de direita e não é, nunca foi. Hoje o dito partido de direita é pior do que o próprio PT dentro da nossa cidade. É uma grande e bela melancia verde por fora e vermelha por dentro, que ainda consegue encontrar condições que eu não sei de onde, porque se tivesse um mínimo de brilho, de vergonha na cara, se recolheria dentro da vergonha que ele deveria sentir de ter apoiado, de certa forma, eu não estou acusando, mas indiretamente de ter ajudado essa quadrilha que saqueou a nossa cidade, vim falar em legitimidade. Que Guapé tem o privilégio de ter uma pessoa que tem legitimidade. Tendo nós lutado da maneira como lutamos, colocando tudo em jogo, inclusive a própria vida, para demonstrar a vocês que existia e que existe uma quadrilha dentro desse município. Que caso você não entenda, vocês continuarão reféns dessa quadrilha, sendo abraçados e roubados, porque é isso que acontecia. Aí vem um político medíocre não, pífio, ridículo, que inclusive a assessoria dele faltou me carregar no colo e tentar fazer alguma coisa para que eu fosse pro lado deles. E eu não fui, não iria, sob nenhuma circunstância, porque deu para entender exatamente qual é o viés dessa turma. Então o dinheiro deles não me comprou, não me compraria e nunca me comprará. Se os ideais dele, ele consegue maquiar e convencer aqueles mesmos políticos locais que estiveram dentro da Santa Casa vendo tudo acontecer e fazendo absolutamente nada para que não ocorresse, a mim ele não convenceu, não convenceria e garanto a vocês que não convencerá. Estendendo um pouco e seguindo no mesmo sentido, aos pré-candidatos, em especial a uma pré-candidata, que me ligou incessantemente de sábado, de domingo, de feriado, à noite, de manhã, na hora do almoço, me pedindo ajuda, pedindo para que eu fizesse por ela aquilo que ela não tinha coragem para fazer, pedindo para que eu intervisse em questões pessoais e pelo fato de eu ter respondido em um dado momento, chega, eu não consigo te ajudar porque eu não posso dedicar atenção para questões pessoais, principalmente em brigas com agentes que trabalham lá dentro do Tribunal de Justiça, aqui no caso aqui em Guapé, no Fórum Municipal. Olha, eu não vou e não posso. Esse seu assunto é uma questão que você deve ver com algum advogado para representá-la, ou então, se você entende que está sendo lesada, Ministério Público. Não me peça, por favor, que eu entre em uma briga com uma pessoa que eu tenho estima, que eu tenho apreço, para resolver questões particulares sua, do seu marido e da sua família. Se você estiver
tendo seus direitos violados por questões políticas, eu seria o primeiro a levantar a voz a seu favor. Mas nesse sentido, me perdoe, eu não posso, e principalmente em se tratando do momento que eu estava, que foi logo após a descoberta que tive das ameaças que foram dirigidas a minha esposa e filho, porque as ameaças que haviam sido dirigidas a mim eu já estava sabendo há muito tempo. E essa pessoa optou, naturalmente, porque eu não faço o mesmo jogo, a mesma campanha que um dos nossos adversários políticos, a caminhar com ele, se lançou como pré-candidata junto a ele. E fica aí em grupos de WhatsApp falando do meu nome a todo momento, como se eu não soubesse o que ela está falando. Eu já fiz isso com um determinado pré-candidato, também outro covarde que veio aqui à minha casa inúmeras vezes e que por questões pessoais, particulares, de interesse dele, começou a me difamar junto à família dele, que eu sempre tive respeito. E foi muito simples desmenti-lo. Coisa que eu não me fez bem fazer, mas foi necessário. Por quê? Porque ele começou a colocar sementinha na cabeça da família dele, dizendo que eu fiz isso, que eu editei vídeo, que eu fiz aquilo, intitulando tudo o que acontece de apontamentos contrários a essa baderna por perfis, por pessoas que editam vídeo, como se eu fosse o autor disso tudo, como se eu tivesse necessidade de esconder aquilo que eu penso, como se eu tivesse preocupação em me esconder de alguma maneira. A pessoa que mais deu exposição à vida pública que acontece, quiçá, não vou nem restringir a Guapé, talvez no país inteiro não exista um político que dê tanta exposição às questões públicas como eu. Mas começou a mentir, eu falei assim, legal, enquanto você tomou uma posição contrária, isso te faz um covarde, um traidor, mas até aí tudo bem. Eu sou obrigado a aceitar. Agora, ficar me difamando em grupo e ficar mentindo para sua família, prova o que você está falando. Ele não prova, mas eu provo. Simples. Tendo o histórico das nossas conversas. Falei, não vou discutir, só vou dar exposição. E fiz. E tenho muito mais a mostrar. E ele sabe. Tanto quanto eu tenho dessa referida pré-candidata. E ela sabe. E vai ser o próximo comentário maldoso dela a respeito da minha pessoa. Eu farei questão de gravar a tela do meu telefone, de gravar todas as mensagens que ela me mandou e dar publicidade na internet. Porque aí para com essa conversa fiada. Porque se tiver alguma coisa que provar a meu respeito, peguem e provem, mostra, o Thiago falou isso, tá aqui, ó. Tô demonstrando que ele falou. Aí fica de conversinha em grupo, me atacando de maneira vil, e me taxando de que eu sou o agressor. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. É a cartilha dessa gente, dessa melancia que se dispôs a vir a Guapé novamente, abraçando uma nova causa. Tamanho o respeito que ele tem do grupo dele, que os principais apoiadores do pré-candidato não foram lá prestigiá-lo, porque não o engolem. E eles sabem muito bem de quem eu estou falando. E eu respeito essas pessoas, porque optaram não andar comigo, mas não me traíram. Eu respeito todo pré-candidato que segue uma linha contrária da minha. Eu não consigo respeitar é aquele que bateu na porta da minha casa me pedindo ajuda e que agora fica me atacando e se fazendo de gatinho de botas, como se eu fosse o algoz que os atacasse. Aí fica esse tanto de gente me mandando mensagem, gravando trecho de vídeos de um deputado que apoiou toda essa corrupção aqui em Guapé, falando em legitimidade. A legitimidade que ele ajudou e ajuda a legislar para proteger bandido. Essa é a legitimidade que ele fala com tanta pompa. Eu dei minha vida e teria coragem de fazer exatamente o mesmo milhares de vezes se necessário fosse. Eu consigo andar de cabeça erguida e falar, não, eu não ganhei R$1 ilícito de maneira nenhuma, de político nenhum, não cedi às pressões, não cedi às tentações que são inúmeras, não tem lote em nome de laranja, eu não possuo laranja nenhum, apesar de ter ouvido as insinuações, as ilações de duas insanas, né, que não precisam dizer quais são. Mas eu não tenho patrimônio advindo de dinheiro sujo no meu nome, no nome da minha esposa, no nome dos meus filhos, no nome da minha mãe ou no nome de absolutamente ninguém. E eu nunca defendi ninguém sabendo que a conduta não tenha sido proba. E para entender que a conduta do prefeito
preso. Não era uma conduta adequada, não era uma conduta ética, não era um trabalho decente. Tanto que eu tenho outras informações que caberão dividir com os senhores no momento oportuno, demonstrando mais uma vez categoricamente tudo que eu estava falando estava correto, aquilo que eu defendia lá na Câmara Municipal, essa irresponsabilidade, tudo ficando demonstrado cada dia mais. E ainda vem aqueles, um que não sabe o nome da pessoa que apoia, o outro que arrota soberba falando em legitimidade. Por que ele não pega lá o prefeito preso e não colocou ele no PL também? Para poder falar em legitimidade. Essa legitimidade que ele fala, o cara que está lá preso tem. Ele fez isso até pouco tempo. Ou vocês já se esqueceram? Vai ser necessário o quê? Mais uma queima de alho? Mais um churrasco regado a cerveja e farto de costela para poder fazer com que você esqueça tudo o que fizeram com vocês? Vai precisar o quê? Vocês chegarem lá na Santa Casa e não ter corpo clínico suficiente e não ter estrutura hospitalar adequada, você passar frio às vezes, você passar calor porque não tem um ar-condicionado, porque não tem um ventilador? Vai ser necessário continuar isso? Questione-me, pergunta-me a respeito de orçamento para vocês verem se eu não respondo tudo de pronto e de memória, porque eu estudei, eu me dediquei e me dedico. Foram 25 milhões dotados no PPA, Plano Plurianual para estradas municipais. Cadê os 25 milhões? Cadê as estradas? E cadê o dinheiro? Aonde foi? Aí me vem com financiamento agora, batendo no peito que, bom, somos os provedores da possibilidade do asfalto. Esse asfalto já era para estar pronto, ter ido, ter voltado, há muitos e muitos anos. Se esses políticos daqui tivessem coragem, tivessem decência para dizer a verdade para os senhores, mas eles não querem, porque isso que eu faço repele às vezes, porque as pessoas me entendem pelo fato de falar alto, ele é agressivo, ele atacar. Da próxima vez que os senhores forem roubados, estendam as mãos e falem, olha, está me roubando o celular, rouba minha carteira também, senhor bandido. Vamos tratar dessa forma, como essa esquerda, e principalmente essa esquerda travestida hoje, faz. Um ladrão entra na casa de vocês para poder atentar contra a sua família, abram a porta, convidem-os para poder sentar e tomar um cafezinho, quem sabe almoçar ou jantar com vocês. É essa paciência que vocês esperam de ver a nossa Santa Casa ser pilhada, de ver a nossa gente ser roubada, de receber ligações todos os dias, de pessoas me pedindo alguma coisa que o poder público tem a obrigação, a responsabilidade de fazer, e não faz, de assistir o PL Renda Cidadã sendo executado com esse brilhantismo desses políticos que dispõem nada mais, nada menos do que a cifra de R$910 mil para compra de voto velado, porque é isso que acontece. A criminalidade institucionalizada e legalizada pelos nossos legisladores. Aí tem uma boa pessoa, um bom pré-candidato, um jovem, uma mulher, um idoso, um agricultor, um farmacêutico, um dentista, um médico, seja lá quem for que quer ser candidato. Como é que ele compete com uma pessoa que tem uma dotação orçamentária prontinha para ele coordenar pelos bastidores? Olha, esse aqui vai ser atendido, tá? Pelo programa. Esse aqui não. Aí vão esses canalhas atrás das famílias em mais delicada situação de vulnerabilidade e os enganam de maneira vil, sorrateira e barata. Aí vem um deputado que sempre apoiou tudo isso falar em legitimidade. Uma salva de palmas para o deputado. Encerro por aqui, agradeço a atenção dos senhores. Eu não conseguiria me desligar depois da pressão e da quantidade de gente que me mandou essas mensagens, compartilhando comigo as infelizes posturas desses políticos cretinos que ajudaram tudo isso que aconteceu com você e comigo. Vindo aqui de novo mentir com essa cara mais lambida do mundo. Enquanto eles mentem, podem continuar fazendo o que bem entender. Eu vou continuar desmentindo da maneira mais contumaz possível. Grande abraço, fiquem todos com Deus, bom final de semana, até a próxima.